Olá pessoal, aqui é o Mário, sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovation, ou melhor, Innovation On. Eu acabei de ter uma conversa super legal aqui com o Paulo Setti, que tem doutorado já qualificado em engenharia de produção, é mestre e especialista em desenvolvimento de produtos e graduado pela UTFPR em engenharia mecânica. O Paulo tem mais de 20 anos de experiência no setor de bens de consumo, trabalha com desenvolvimento de novos produtos, liderança de equipes, gerenciamento de projetos, mentoria, consultoria e muito mais. Nessa conversa, o Paulo compartilha com a gente projetos que ele participou, lições aprendidas, a importância de fazer perguntas certas e como ser um bom consultor. E, claro, sobre inovação. Espero que vocês gostem do episódio e não esqueçam, a inovação é feita por pessoas. Setti, bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter topado aí participar dessa conversa. Oi, Mário. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É sempre um privilégio conversar contigo aí sobre inovação, mesmo que nos últimos tempos seja à distância. Vamos lá. Setti, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui que surgiu durante o nosso briefing, que era uma coisa que não aparece no teu currículo, né, mas que me chamou muita atenção e que sem dúvida é uma parte importante, né, do teu currículo, da tua trajetória aí, né? Tu completou um Ironman, né, ou melhor, 2. Né? É verdade. E todo mundo sabe, né, que completar uma prova como essa não é fácil, né? Ele exige uma dedicação, exige foco, resiliência, etc. Né? E o fato de tu ter feito isso 2 vezes, né, para mim explica muita coisa, né? Porque muitas dessas qualidades e características, né, ter foco, dedicação, né, resiliência, como eu falei ali, muitas outras, elas coincidem com aquilo que eu observei quando a gente trabalhou junto, né? Então, para quebrar o gelo aqui dessa conversa, né, conta um pouco pra gente, Setti, como é fazer uma prova como essa e tenta fazer uma conexão entre a tua atividade com a tua atividade profissional. Nem precisa fazer muita força para fazer essa conexão, né? Porque, na verdade, tem tudo a ver, né? Eu quando pensei em fazer o Ironman, eu já tinha participado de algumas maratonas, e tanto maratona quanto essas provas de desafio extremo, né, que é o Ironman, na minha cabeça eu trabalho como sendo um grande projeto, né? Então, eu fui trabalhando, assim como eu trabalho na minha vida profissional, fui trabalhando nessa preparação, né, nesse grande projeto que culminou no dia da prova, utilizando fases e etapas praticamente que nós usamos no nosso dia a dia de desenvolver produto, de criar, né, nosso dia a dia de tomar ações em cima das nossas ideias, porque eu sempre achei, né, e continuo achando que não adianta simplesmente a gente ter ideias, a gente ter insights, pensar em coisas fantásticas, se a gente não põe isso em prática. Então, mais importante até do que ter ideias brilhantes, e entre as minhas, se eu posso dizer assim, ideias brilhantes, uma delas foi fazer o Ironman, mais importante do que a ideia em si foi a tomada de ação, foi a preparação, foram os treinos, a preparação além de física, mental, a preparação familiar, né? Porque como em todo projeto, quando você pensa numa prova como essa, você tem que pensar nos tais stakeholders, né? Que as pessoas gostam de falar, né? Nas partes interessadas aí, porque envolve muita gente, envolve os amigos, envolve a família, né? As pessoas têm que entender aquilo e o porquê está sendo feito, porque no final das contas não adianta a gente simplesmente fazer uma prova como essa só por um desafio pessoal, né? A gente precisa pensar, e isso vale também não só para um Ironman, uma maratona, mas também para um projeto profissional dentro de uma empresa, isso vale também como tentativa de deixar um legado, né? Porque nós somos finitos, né? Nós temos limites. A prova de Ironman prova bem isso. Nós temos capacidade de atingir grandes desafios, mas nosso corpo tem um limite, assim como nossa vida pessoal e profissional. E depois que passar essa nossa vida profissional, o que fica, né? Na verdade, o que fica são os legados, são as coisas que nós deixamos para as empresas, as coisas que nós deixamos para a nossa família, e para isso o Ironman realmente foi um exercício bastante importante, né? Então, fiz 2 Ironmans, pretendo, quando eu fizer 50 anos, se chegar até lá bem, voltar, treinar e fazer de novo, assim como pretendo ainda fazer vários projetos profissionais e outros pessoais. Eu
sinceramente, tento encarar tudo isso como passos naturais dentro de uma trajetória, como, por exemplo, pequenos projetos do nosso dia a dia, como construir uma casa nova, fazer um curso, ler um livro. São pequenos projetos, né, que culminam, vamos pensar assim, usando aquela estrutura do PMBOK, né, que fala muito sobre projetos, sobre portfólio, sobre programas, né, são pequenos projetos que culminam, né, que fecham esse grande guarda-chuva, esse grande portfólio de atividades que é o nosso dia a dia. Assim que eu penso, assim que eu pensei na hora de fazer a prova. Tem vários colegas, né, amigos próximos que brincam comigo que eu romantizo demais esse tipo de coisa, né, que a prova, tipo um maratona ou um Ironman, né, simplesmente eles enxergam como simplesmente cumprir uma etapa. E eu sempre falei que não, que era mais como eu usava sempre o termo assim, como uma transição, né, de vida. E eles brincavam comigo e na verdade, né, a grande ironia é que quando a gente faz uma prova dessa procurando achar respostas para as perguntas pessoais e profissionais, na verdade a gente acaba uma prova, um Ironman, uma super prova, um super desafio, mais com perguntas do que com respostas, né? Mas como a gente é um Ironman, a gente pode inventar qualquer coisa no final. Legal. E contar como uma grande história. Então é isso, assim como pesquisa, né, que a gente busca sempre perguntas, quando a gente no meu modo de ver, quando a gente faz um desafio como esse, a gente está procurando mais questões, né, para continuar seguindo o nosso caminho. Assim que eu penso. Não sei se consegui deixar claro o meu sentimento, mas é assim, mais ou menos como o Kafka falava, né, que depois de um certo ponto não tem mais retorno. Então, você vai fazer uma prova como essa, para quem não sabe, né, vai nadar 3.800 metros lá em mar aberto, depois vai pedalar 180 quilômetros de bike, e daí, depois de tudo isso, não parece nada natural, né, de pôr um tênis e sair para correr uma maratona, né? Mas, como dizia Kafka, que depois de um certo ponto não tem mais retorno, é esse o ponto que a gente tem que alcançar, né? Seja lá na prova, seja nos nossos projetos pessoais e profissionais. Depois de um certo ponto, vamos em frente. E é esse ponto que não tem mais volta que eu tento buscar sempre. Sete, ficaram claríssimas as tuas conexões. Eu gostei bastante da forma que tu colocou. Eu completei uma prova, né, bem menor, né, que é uma maratona. Eu tinha me preparado para uma maratona. Desculpa, eu tinha me preparado para uma meia maratona, e uma semana antes eu fiquei sabendo que o meu parceiro de corrida não poderia participar, porque ele teve que viajar. Eu acabei correndo uma maratona inteira, né, com um tempo de preparação ali de uma semana, né? Então dá para imaginar ali o que eu passei, né? Então dá para fazer um paralelo disso aí também com a vida profissional, né? A gente se preparar um pouco antes, muito em cima da hora, né? O resultado não vai ficar muito legal, né? Mas é uma experiência interessante, né? Isso tem tudo a ver com o que acontece no dia a dia de um projeto, né, o dia a dia de um desenvolvimento, porque sempre quando a gente faz a abertura de um projeto, nós temos lá definidos, muitas vezes pelos stakeholders, alguns dados de entrada, alguns objetivos, e a única certeza que a gente tem quando um projeto começa é que ele vai sofrer mudanças. Não existe projeto, não participei de nenhum projeto, não conheço ninguém que tenha participado de algum projeto que começou, né, com definições extremamente claras, seja de investimento, seja de prazo, seja de abrangência do projeto, e terminou exatamente como projetou. Então, esse teu exemplo aí de ajuste, né, dos ponteiros ao longo do desenvolvimento é o que acontece tanto no projeto de um carro, quanto no projeto de um sabonete, de um alimento, assim como no teu projeto aí da maratona aconteceu, né? Exatamente. Bem colocado, Sete. Sete, vamos fazer então agora, né, falar um pouquinho aí sobre algum projeto teu aí. Deixa eu te perguntar aqui, dá um exemplo pra gente, Sete, de algum projeto de produto, né, que é a tua área, né, uma das tuas áreas de atuação, né, especialidade, que é desenvolvimento de produtos. Algum projeto que tu tenha liderado, né, pode ser alguma situação específica que tenha trazido algum aprendizado para tua carreira aí. Eu trabalhei muitos anos na Electrolux, né? Você sabe, você trabalhou comigo um tempo lá também, e ao longo dessa jornada eu participei de muitos projetos interessantes, levei um pouco de
sorte, não gosto muito da palavra sorte, né? Sorte vamos dizer assim, a soma entre o conhecimento e a oportunidade, né, de estar no lugar certo, na hora certa. Então, só quem trabalha bastante tem sorte, né? Então, eu tive um pouco de sorte em trabalhar alguns projetos de inovação bastante interessantes, né? Como, por exemplo, trabalhei no primeiro projeto de um frost free da empresa aqui no Brasil, trabalhei no primeiro projeto de interface touch em portas de refrigerador, e também trabalhei em projetos que foi um pouquinho desafiador no sentido de inversão de alguns conceitos, né? Por exemplo, quando foi criada a linha de refrigeradores, onde você bota um freezer, né, o freezer embaixo, o refrigerador em cima, depois mais para frente, ainda a linha bota um freezer, o produto com várias portas, né, produtos multidor, e assim por diante. Então foram projetos bastante interessantes, porque buscavam a necessidade, né, da quebra de alguns padrões, e nesses projetos todos dão um certo nível de confiança na gente, principalmente quando a gente trabalha em um grupo diverso, assim, num grupo multidisciplinar, com pessoas com interesses diferentes dentro da mesma organização. As pessoas ali da área de design, da área de marketing, logística, manufatura, apesar de trabalhar com um projeto que aparentemente tem o mesmo objetivo, todas essas pessoas têm necessidades particulares, né? E essas necessidades particulares é o que realmente faz um projeto, seja de pequeno porte, seja de grande porte, como um grande desafio. E, em contrapartida, esses projetos aí que realmente foram um salto tecnológico na empresa, eu fiz alguns projetos particulares também, e que são exemplos de como não fazer projeto. Isso é importante a gente aprender ao longo da jornada, né? O que dá certo, por exemplo, esses grandes lançamentos que nós fizemos da linha de refrigeração, e o que não deu certo. Talvez por excesso de confiança, durante esse tempo eu peguei alguns projetos particulares. Um exemplo bom que eu tenho de excesso de confiança é um projeto que eu peguei um tempo atrás de um grande amigo meu, né, que estava com um problema. Ele tinha uma linha, você deve ter visto já em restaurantes, que tem aqueles suportes para fio dental no banheiro, não tem? Tem uns churrascarias, assim. Eles usavam há muito tempo uma solução que era toda com peças metálicas, né? E esse meu amigo, a empresa dele, conhecendo a minha experiência em peças plásticas, me contratou para fazer justamente o projeto de um conjunto desse inteiro de plástico, né? Só com peças plásticas, para dar possibilidade de um design mais interessante, dar possibilidade de uma manutenção melhor, etc. E trabalhando tanto tempo já com produtos tão complexos, né? Peguei com certeza esse projeto, com a certeza de que não teria problema, né? Que seria uma coisa muito fácil, muito simples. E talvez por pular algumas etapas, né, que normalmente nessas grandes organizações a gente naturalmente está envolvido, né, nessas fases e etapas do projeto de criação, nós não conseguimos uma solução adequada para substituir a atual solução que eles tinham na época, né, de solução inteiramente metálica. Então, não deu certo, fizemos protótipos, testamos, para conseguir colocar tudo isso numa produção em escala. O investimento teria que ser muito mais alto do que eles tinham disponível na época, e o projeto foi abortado. Então, não é sempre que as coisas dão certo, e é justamente nesses momentos onde que você passa por alguns apertos, é que a gente acaba trazendo os maiores aprendizados, né? Nesse momento, quando esse projeto da empresa desse meu colega deu problema, foi o momento que eu percebi que eu precisava dar um salto em termos de entendimento daquele contexto de criação, né? Foi nesse momento que eu, por exemplo, parti da minha formação, que até esse momento era uma formação técnica em mecânica, que eu tinha feito engenharia mecânica, tinha feito uma especialização em desenvolvimento de produto e design, para dar um passo além e buscar respostas um pouco mais claras para questões como valor agregado, como custo de função, como engenharia de valor. E a partir desse ponto, desse tombo que eu levei, é que veio o impulso para o meu curso de mestrado e
atualmente terminando meu curso de doutorado, que me trouxe, vamos dizer assim, insights, né, para justamente evitar esse tipo de problema. Então foi justamente num problema, justamente num tropeço, em que eu consegui dar um salto aí em termos de entendimento. E mais do que entendimento, né, mais do que saber as coisas, ter acesso à informação, ter uma formação tão longa quanto a minha, quanto a tua, né, que doutor, tal. Mais importante do que tudo isso, do que ter a informação, é o que você faz com essa informação. Você tem que ter ciência disso. Não adianta você ser doutor e não fazer nada com as informações que você carregou no seu doutorado, né? Então, colocar em prática aquilo que você tem como formação acadêmica, eu acho que é a chave para a busca, por exemplo, do sucesso profissional. Usei a palavra sucesso profissional, né? Eu tenho medo até dessa palavra sucesso, porque o sucesso muitas vezes é relativo, né? O que é sucesso para um pode não ser para o outro, que é inovação, palavra que você usa tanto. Exatamente. Que inovação para um pode não ser para o outro, e assim por diante. Legal, Seth. Belíssimo exemplo aí, né? Bem prático. E depois dessa tua fala, Seth, eu fui anotando aqui, né? Eu fiz aqui umas 5 setinhas de possíveis caminhos para te fazer pergunta aqui. Eu não consigo ir em todos, né? Porque a gente não tem tempo para discutir todos, né? Isso aí abriu muitas linhas aí. Então deixa eu fazer então aqui uma transição, Seth, para o que eu imagino que seja o teu projeto de pesquisa, tá? Eu vou ler aqui um trechinho de um artigo teu, né, que tu publicou há algum tempo, e aí tu pode, a partir dali, fazer uma conexão, talvez, mostrar pra gente, falar um pouquinho sobre o teu mestrado, depois sobre o teu doutorado, né, e tua linha de pesquisa em geral, e como que tu tá planejando, o que tem por trás disso tudo aí, né? Abre aspas aqui. Avaliar as funções de um produto associando aos aspectos de produção é crucial para reduzir o custo de fabricação. Da mesma forma, entregar soluções de projetos com custos reais compatíveis com os valores percebidos pelo cliente passa a ser um aspecto relevante para o sucesso de um lançamento. Fecha aspas. Então essa frase aqui, Seth, é tua, né, junto com teus parceiros, com os teus colegas de pesquisa. E isso aqui mostra para mim que, né, me faz lembrar que o projeto de um produto, ele não para simplesmente no design ali, né? Eu tenho que levar em consideração também o processo de fabricação e as outras questões que tu comentou agora há pouco, né? Então, Seth, isso aqui é um artigo que tu publicou num jornal super relevante, né? O Journal of Industrial Information Integration. Isso. Uhum. Fala um pouquinho pra gente, Seth, desse artigo aí e faz um contexto pra gente, né? Como isso está ligado com o teu mestrado, o teu doutorado. Então, como eu estava falando anteriormente, né, aquele impulso que a dificuldade que eu tive em um projeto que aparentemente simples me deu, me buscou questionamentos, né, que eu levei tanto para as empresas onde eu trabalhei, né, continuei trabalhando na sequência, quanto até na minha vida pessoal, que foi justamente essa busca de equilíbrio entre o valor, que as pessoas falam muitas vezes sem conhecimento de causa, né? Isso agrega valor, isso não agrega valor. O que é isso, né? O que é agregar valor? O que é valor, né? Para um, o que é valor para outro? Então, a busca desse equilíbrio do valor, uma entidade quase que subjetiva, abstrata, né? Valor percebido, valor sentido, o que é valor, né? E o custo, para você entregar aquele tal valor para o seu cliente, ou, pensando além do cliente, né, para as partes interessadas, que são justamente as pessoas que recebem aquele teu projeto. Porque quando a gente pensa em um desenvolvimento, seja um desenvolvimento de produto, seja um desenvolvimento de serviço, seja qual for, a gente tem que saber que aquele desenvolvimento começa num determinado momento e depois segue um ciclo de vida. Não aquele ciclo de vida estudado por marketing, né, que é após a venda, ou aquele ciclo de vida estudado pela área ambiental, que é desde a extração do material até o descarte, mas um ciclo de vida que eu gosto de chamar da grande jornada do produto. Então, você faz o desenvolvimento, desenvolve o produto. Nesse desenvolvimento vão estar todas as entradas, nesses desenvolvimentos vão ser definidos os requisitos do produto, vão ser definidas as funções, e essa palavra função para mim é bastante importante, né? O que o produto vai fazer, o que o produto vai entregar para aquele teu cliente, e também nesse desenvolvimento são definidas as soluções. Por muito tempo isso era uma coisa que me incomodava, né? As soluções do produto. Por quê? Porque a gente cria soluções, muitas vezes, baseadas em experiências
particulares, né? Ou baseado em ideias geniais que a gente tem durante a vida. E, na verdade, ideias geniais durante a vida a gente tem bem poucas, né? E os grandes gênios, se a gente pegar aí, tiveram poucas ideias geniais durante a vida, né? Salvo pouquíssimas exceções, né, como Leonardo da Vinci, assim, que teve centenas. Mas pessoas normais, assim como nós, tem poucas. Só que, tendo ideias geniais ou não, a gente tem que acordar todo dia e fazer projeto, não tem? A gente tem que criar um método, tem que criar um sistema, sistematizar esse processo de criação para, acordando de bom humor ou de mau humor, você chegar lá e fazer projeto. Acordando bem ou acordando mal, você chegar e fazer projeto, o que vai estimular esse processo criativo e não deixar simplesmente dependente esse processo de um insight eventual que você tenha durante a vida, é justamente a sistematização do processo criativo, que eu gosto de chamar de processo de desenvolvimento integrado de produto. Então, criar processos que motivem essa busca de soluções e, mais do que isso, que façam com que essa busca de soluções seja cada vez mais uma decisão colegiada. Ninguém mais cria projeto ou tem grandes sucessos em projetos de produtos ou serviços fazendo esse projeto sozinho. Você precisa que as partes interessadas estejam envolvidas em todo o processo de tomada de decisão, inclusive na hora de definir quanto custa e quanto vale para aquele teu produto cada uma das funções. Então, as pessoas envolvidas ao longo dessa grande jornada, quem são elas? As que trabalham no projeto, as que recebem esse projeto, né? Pessoal da área, por exemplo, na indústria de produção e manufatura, o pessoal da área industrial que vai desenvolver as máquinas, ferramentas, dispositivos, a própria linha de montagem para executar esse projeto, né? As pessoas da área de logística que vão movimentar todos os materiais, as pessoas da área de compras, todos esses personagens, entre aspas, tem que ser escutado e suas necessidades têm que ser levadas em consideração para avaliação do valor e a busca da solução ideal que atenda a todas essas frentes. Né? E essa busca de soluções e essa discussão no ambiente colegiado, de preferência diverso, né? Quanto maior diversidade das pessoas envolvidas naquela discussão, normalmente melhores são os resultados que eu percebi durante esse minha jornada profissional e acadêmica. Quanto maior respeito a essa diversidade, melhores esses resultados e mais equilibrado, maior a probabilidade de sucesso desse produto lá no final. E isso vale para toda a jornada, não só para a área da engenharia industrial, que vai preparar a linha, vai implantar os quesitos da indústria 4.0 e etc., mas também os personagens da área de venda, da área de distribuição, logística, que vão fazer com que os produtos saiam lá do final da linha de montagem e cheguem em cada um dos pontos de venda, os vendedores, né, o próprio cliente que vai fazer a grande mágica, né, na hora de ver o teu produto na prateleira, escolher o seu produto e não do seu concorrente. O que vai fazer ele escolher o seu produto do seu concorrente? Vou fazer o projeto, por exemplo, de uma caneta. O que vai fazer o teu cliente escolher a tua caneta e não do seu concorrente? Com certeza não vai ser a função principal da caneta, que é escrever, concorda? Porque toda caneta escreve, tanto a tua quanto o teu concorrente. O que vai fazer o teu cliente escolher a tua e não do seu concorrente vai ser as outras funções que você agregou a esse produto, oferecendo soluções para atender essas funções da maneira mais equilibrada possível, para você não oferecer soluções extremamente mais caras do que o valor percebido por esse público, ou, por outro lado, muito pobres pelo valor que é dado àquela ação que o produto vai fazer. Então, todas essas buscas, né, que passam da venda, vão até a pós-venda, assistência técnica, até o descarte, tem que ser consideradas lá no primeiro passo, lá na hora da concepção. Então, a minha linha de pesquisa vai bem nesse sentido, buscar nos primeiros passos do desenvolvimento, que a gente chama de projeto conceitual, definir funções adequadas a esse produto, né, funções são sempre verbos, né, ações tanto de uso quanto de estima, e que, num passo seguinte, sejam avaliadas as soluções e, nessa hora de avaliação de solução, criar modelos, e minha pesquisa busca justamente propor esse modelo de cruzamento
percentual entre valor percebido, função a função, e custo de uma função. E parece fácil falar assim, né? Mas achar custo de função não é fácil, porque não é custo de peça que a gente está falando, né? A gente está falando da transposição entre custo de peça em custo de função. Por exemplo, o motor de um carro, ele tem um custo, mas para que ele serve? Para várias funções, desde a função andar para frente, dar ré, virar para a direita, virar para a esquerda, até funções secundárias, como fazer funcionar o ar-condicionado e assim por diante. Então, essas funções têm que ser custeadas. Como? Utilizando alguns métodos que eu proponho nesse meu estudo de rateamento de custo entre as funções para você conseguir comparar valor percebido com custo de função a função. E o que se verificou ao longo dessa pesquisa é que em vários estudos de caso se percebeu que quanto mais equilibrado função a função você tiver custo e valor, mais probabilidade você vai ter de sucesso naquele teu produto. Então é isso que eu busco, isso que me incomodou muito alguns anos atrás e que eu busco ao longo de todos esses anos, algumas respostas para essas perguntas. E mais do que respostas, o que a gente vai ter que deixar no ar, e é isso que faz mover o mundo acadêmico e a indústria como um todo, é deixar aberto perguntas também, né? Porque a partir dessas dúvidas que a gente deixa em qualquer trabalho de pesquisa, é que as soluções aparecem, né? Um bom exemplo está aí nessa busca de perguntas desenfreada que teve agora para a solução, né, da busca da vacina aí do Covid. É um exemplo clássico de que, em cima de questões, se chega em soluções e outras questões estão deixadas em aberto, fazendo rodar essa roda gigante aí da inovação, né, e do crescimento científico e tecnológico. Muito bom, Sete. Isso mostra, né, a importância de fazer perguntas, né? A pergunta é a parte mais importante do processo, né? Todo esse teu processo aí, né, começou com algo que, né, te incomodava, né, causava uma inquietação ali, e uma pergunta que gerou tudo isso aí, né? Então tu vê um propósito ali em toda essa jornada aí, né? Gostei bastante do nome ali que tu usou, né, a grande jornada do produto, né, e vários pontos aqui de novo, Sete, né? Dá para ramificar aqui para vários itens, né? Daqui a pouco a gente entra na inovação, né? Deixa eu antes fazer uma pergunta aqui que, para quem não, né, eu consegui visualizar bem, Sete, quando tu comentou ali sobre a sistematização do processo criativo, que é importante fazer todo dia, né? Criar um hábito, talvez, não sei se é a palavra certa, mas faz, não importa o humor, né? Gostei muito da forma que tu colocou ali, faz, né? E acaba virando um funil, né? De milhões de iterações ali, vai chegar a um ponto que vai ter ali uma ideia que vai resultar em algum produto que atenda ali, né, os requisitos, né, e que tem o equilíbrio, né, que tu comentou, que eu gostei bastante também. Naquele momento específico. Porque, por exemplo, quem comprava ou quem buscava um celular há 10 anos atrás, que não é muito tempo, né, na linha não é nada, né, 10 anos, tinha os valores, né, para certas coisas muito diferentes do que os que buscam o celular hoje, né? E vai ser muito diferente daqui a 5 anos. Então, são coisas que a gente não consegue prever mais com tanta precisão como se previa um tempo atrás, né? A prospecção tecnológica está cada vez mais curta, a gente não consegue prever mais coisas para daqui 10, 20 anos, e sim para daqui 3, 5 anos, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? Todos nós vivemos essa transformação, né? Então tá aberto para isso, abrir um pouquinho esse leque de possibilidades, né? Muitas vezes você tem um pensamento um pouco menos conservador em alguns pontos, pode servir como alavanca para um desenvolvimento intelectual e, por consequência, né, um desenvolvimento tecnológico que vai auxiliar todo mundo ao seu redor. Legal. Sete, uma pergunta aqui que eu fiquei pensando na hora que tu comentou, né, ainda sobre a sistematização do processo criativo, pensando na prática, né, falando, né, a gente sabe que, né, o que tem que ser feito, mas se a gente pensar no dia a dia de um departamento de desenvolvimento de produto, né, se eu perguntar alguma coisa aqui que não faz sentido, tu me avisa aí, Sete, mas eu acho que tá mais ou menos por aí. Imagina assim, tem um departamento de desenvolvimento de produto, né, e tu como líder nessa área, como que tu sistematiza o processo criativo na tua equipe? Como que tu passa essa mentalidade para a tua equipe para que eles consigam colocar em prática, né, esse processo criativo?
O cara vai ter que trabalhar todos os dias em um projeto, vai ter que desenvolver alguma coisa. Conta um pouquinho pra gente, Seth, como que é isso na prática no departamento de engenharia de desenvolvimento? Na prática, o que são definidos são marcos, né? Marcos, os gates de passagem, os portais de passagem, que para serem transpostos precisam cumprir algumas etapas. Então, são definidas algumas etapas obrigatórias, né? E essa definição de etapa obrigatória é um trabalho delicado, porque tem que ficar sempre no limite ali entre o que realmente agrega busca de oportunidades, o que realmente vai trazer benefício para o teu projeto e o que pode ser transformado só em burocracia dentro do teu sistema. Então, esses processos todos que acontecem dentro das organizações, eles são processos vivos, né? Então, tipo, eu dou um treinamento de certificação Black Belt no módulo que fala sobre Design for Six Sigma, né? Então, lá no Design for Six Sigma, que é justamente a definição de processos de desenvolvimento, que usam os conceitos do Lean, né, que é justamente a manufatura enxuta, trouxemos lá a manufatura enxuta para dentro dos processos de desenvolvimento. Esse ideal busca o quê? Enxugar o máximo possível processos que só trazem burocracia para o teu sistema e realmente utilizar e gastar tempo em cima de ferramentas, métodos e modelos em momentos específicos do teu desenvolvimento e que tragam nesses momentos específicos o teu grupo de projeto à discussão de pontos chaves. Por exemplo, pontos chaves, ferramentas onde que estimule o teu grupo a discutir funções, agregar funções no teu projeto. Em outros momentos, a utilização de ferramentas chaves que busquem a otimização de soluções, por exemplo, ferramentas como o DFM, como o DFA, Design for Assembly, etc., que através de questionamentos para o seu grupo de projeto, para os elementos que estão ali envolvidos, né, o time de projeto, faz com que aquele teu time de projeto saia muitas vezes das soluções comuns, soluções que são utilizadas porque foram usadas até hoje, né? Por que se usa essa solução? A pergunta a gente faz sempre. Usa porque nós sempre usamos assim. Então, esse tipo de resposta mostra que ainda precisa elevar o nível de maturidade, né, da sua equipe. E essas ferramentas, esses processos que você vai ajustando ao longo do desenvolvimento, eles justamente trazem essa reflexão e elevam, né, a cada jornada, a cada giro desse grande ciclo, né, que vem lá da base de Taylor, da base de Deming, do PDCA, fazer essa grande roda girar e você ajustando esse processo, você vai tendo cada vez mais resultados mais otimizados, né? Então, respondendo a tua pergunta agora de forma mais direta, a única maneira de você fazer com que o teu time de projeto acorde todo dia e chegue para fazer esse projeto, seja na empresa ou agora, né, home office, seja como for, é justamente sistematizando, criando documentos, né, documentos obrigatórios que estimulem esse grupo a trabalhar juntos, ninguém trabalhando isolado, mesmo que seja home office, você vai ter que fazer a sua reunião e vai ter que discutir esses pontos, e a partir da discussão desses pontos, você formaliza um documento que deve ser feito por um grupo multidisciplinar e aprovado por um colegiado, né? Cada vez menos a gente vê dentro das organizações alguém aprovando algum documento isoladamente. Normalmente a aprovação é feita por um steering committee, por um grupo de executivos, né? Para quê? Para que haja realmente o comprometimento do grupo, tanto do time de projeto quanto dos executivos com aquela proposta de solução, aquela proposta de projeto. Então eu não vejo outra forma de sistematizar o processo criativo não sendo, né, utilização de fases obrigatórias, fases formais e que, apesar de obrigatórias, tem que ser fluídas, né? Tem que acontecer de forma leve e não de forma simplesmente burocrática, como eu via acontecer há um tempo atrás. Sobre inovação agora, Seth, né, que é não é só sobre isso aqui nesse podcast, né, mas a gente tem aí um tema central, que é a inovação.
comentou a respeito da definição desse termo, né? Diz pra gente então, Seth, o que é inovação para ti e coloca como a inovação está envolvida dentro desse teu modelo, né, que tu está desenvolvendo aí. Como que entra a inovação nesse sistema? Bem, primeiro, definir inovação pode ser uma grande armadilha, né? Tipo, essas semânticas das palavras, ultimamente tem sido bem prejudicial até para a humanidade, né? Tipo, definir o que é inovação, definir o que é ser de direita, definir o que é ser de esquerda, o que é ser conservador, o que é ser progressista, não está trazendo resultados muito positivos ultimamente, né? Então, definir inovação, essa semântica da inovação, pode ser uma armadilha. O que eu poderia dizer? O meu medo é o seguinte: tentar definir inovação e a partir dessa definição de inovação eu bloquear o próprio processo de inovar, sabe? Porque limita muito, no meu modo de ver, a discussão sobre o tema. Mas, vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho sobre o que eu tenho na cabeça sobre inovação. Lembrando que eu estou falando é uma opinião individual aqui, né? Não é uma verdade absoluta. Mas para mim, basicamente, inovação é mudar o status quo, assim, mudar a forma com que as coisas são entregues, né? Então, seja a inovação embarcada como tecnologia dentro de um produto, né? Então uma mudança, um salto tecnológico no produto, ou seja a maneira como você faz esse produto acontecer. Seja fazer acontecer no sentido de como você inova no processo criativo. Então, respondendo ao que você perguntou, né, esse meu modelo poderia ser enquadrado talvez como uma inovação no processo de criação, ou pelo menos na fase de projeto conceitual e preliminar, mas também, né, a própria definição de inovação pode trazer para nós uma possibilidade de entender esse processo como uma mudança de atitude, no sentido de mudar de atitude. Então, vamos dizer assim, tentar pegar um exemplo bem prático no nosso dia a dia. Imagine que você vai fazer uma viagem, né? Então, o que você faz antes de fazer uma viagem? Normalmente você vai pesquisar sobre o lugar, vai olhar fotografias de quem já foi para lá, tal, e dentro daquele número enorme de informações que você tem sobre o lugar, sobre as possibilidades de chegar lá, você inova no sentido do quê? De como ir, ou no sentido de o que gastar nesse lugar, onde ficar, né? O que fazer diferente do que foi feito até agora, ou se vale a pena fazer tudo igual. O resultado muitas vezes pode parecer igual, mas os passos que você seguiu para chegar nesse lugar foram diferentes, né? Então, mais importante até de como se faz a programação é como você vivencia aquilo que foi programado, né? Então, como eu falei antes, só ler livros, só estudar, só pesquisar, só fazer, não é só, né? Você sabe que não é só, mas só fazer um mestrado, um doutorado é insuficiente, né? Só caminhando, aquela história, né? Só caminhando que se faz o caminho, né? Só você usando aquilo que você desenvolveu, aí, estudou, aprendeu, acumulou de informação para alguma coisa realmente útil, ou para você, ou para os teus, ou para a comunidade, é que você vai ter realmente uma posição de inovação perante o cenário que você está vivendo. Então é assim que eu imagino uma inovação, a mudança do processo de fazer, ou a mudança do que entregar para uma situação muito semelhante que você tinha antes. Muito legal essa definição. É difícil definir inovação, a gente sabe, né? E às vezes pode ser que não seja nem adequado, né? Seth, eu sei que tu tem uma experiência tanto na indústria quanto na universidade. Eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho como unir essas duas instituições aí contribui para a tua atuação profissional. Eu tive essa vontade sempre, né, de seguir no mundo acadêmico e no mundo industrial de maneira paralela. Então, durante todo esse período que eu trabalhei na indústria, eu sempre tive o pezinho no mundo acadêmico, né? Seja em universidades como TFPR, como PUC, na UP, mas eu sempre busquei manter esse lastro, por vários motivos. Para justamente me manter atualizado, né, em termos de informações, saber o que está acontecendo em termos de estudo,
ou buscando oportunidades e seguir com umas linhas de pesquisa que ainda não eram trabalhadas dentro da academia, porque acontecia muito isso há um tempo atrás, principalmente aqui no Brasil, né? A gente percebe que a indústria e a universidade são ambientes muito diferentes, trabalham muito isoladamente, né? Se a gente dá uma saidinha, e isso é um ponto importante, a gente tem que sair um pouco, muitas vezes, do nosso meio para enxergar o que está acontecendo dentro dele, né? Se a gente vai para qualquer outro país com uma indústria forte e com uma universidade forte, a gente percebe que essas ligações são estreitas, né? Existe muita gente da indústria trabalhando dentro da academia, muita gente da academia trabalhando dentro da indústria e alcançando resultados incríveis. E aqui ainda tem essa distância, esse distanciamento entre empresas, né, entre indústria e academia. Talvez pela nossa origem lá, né, que nós realmente oferecíamos muitas vezes mais, vamos dizer assim, trabalho como montadoras, etc., do que como desenvolvedores. Talvez por isso veio essa diferença. Falta muito ainda desse pensamento acadêmico, que é o que nós falamos antes, né? Questionar sempre, perguntar sempre, ajustar os processos, não fazer as coisas, né? Não tomar decisões baseadas simplesmente no histórico do que foi feito até agora, e sim baseado em questionamentos. Então, falta isso dentro de muitas empresas. Eu estou percebendo que ao longo desses últimos anos isso está diminuindo um pouco, mas ainda tem muito o que crescer, no mesmo sentido que dentro do mundo acadêmico aqui da nossa região, eu percebo que tem muita gente afastada da realidade das empresas, né? Então, se eu estou pensando em engenharia, né, eu vejo que as pessoas trabalham em questionamentos do mundo acadêmico muito teóricos, muitas vezes, né, e pouco aplicados. Lógico que é importante esse desenvolvimento teórico, lógico que é importante essa parte da pesquisa que desenvolve através das questões novas teorias, mas junto a isso tem que ter uma aproximação, né, no nosso ramo aqui, que é da engenharia, desse desenvolvimento acadêmico de novas soluções de processo, como essas que eu estou buscando ultimamente, com as necessidades reais no dia a dia lá do processo criativo. Isso vale para a nossa área e vale para todas as outras. Por exemplo, você pega lá o pessoal da área da área médica, né? A gente percebe que dentro dos laboratórios se desenvolvem pesquisas que muitas vezes não têm interesse social relacionado ou interesse econômico relacionado, né? Lembre que cada vez mais se fala nesse equilíbrio, nesse triple bottom line, né, que é a busca desse equilíbrio entre interesse econômico, social e ambiental. Respondendo a tua pergunta agora diretamente, essa busca, esse incômodo que eu sempre tive do afastamento entre a indústria e a academia me trouxe sempre essa vontade de ficar dentro dos dois ambientes. Então, trabalhei mais de 20 anos tanto na indústria, fazendo projetos, desenvolvendo produtos, quanto também trabalhei muitos anos, também mais de 20, nas universidades, né? Ajudei a criar alguns cursos, ajudei a estruturar alguns currículos e ultimamente fizemos, e você participou junto disso, né? Essa mudança justamente na forma de se oferecer esses conteúdos aos alunos. Não gosto mais de usar a palavra conteúdo, né? Essas habilidades aos alunos, né? Então foi mudada essa forma, você também participou disso. Exatamente. Que é de justamente trabalhar as competências necessárias para aquele profissional atuar nesse mercado de trabalho. Isso é uma forma de aproximar, eu imagino, a indústria da academia e a academia da indústria, e os dois realmente juntos alcançaram resultados muito, muito positivos. Para mim, um profissional que tem essa vivência tanto na indústria quanto na academia, ele está muito mais preparado para enfrentar os desafios que a gente tem no meio industrial, né? No meio industrial e na academia também, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a indústria. E isso me faz lembrar de um assunto que está muito em alta ultimamente, que é a questão de consultoria. Muitos profissionais independentes estão prestando consultorias, né, para empresas, né, para propor
soluções para um determinado problema. E como eu te falei, né, um profissional que tem esse perfil teu, né, de conhecer muito bem como é que é a parte acadêmica, na parte mais científica, tecnológica, misturar isso com a experiência profissional, para mim é muito adequado, né, nesse contexto de consultoria. Eu sei que tu também tem a tua empresa de consultoria, Sete, se tu quiser contar um pouquinho para a gente como esse perfil contribui, né, para a consultoria e falar um pouquinho do teu trabalho ali. Com certeza essa experiência nos dois campos aí muda um pouquinho a nossa visão sobre qualquer tipo de desafio, né? Porque mais do que conhecimento, como eu falei para vocês, ele acaba nos preparando assim para nos adaptar às situações que ocorrem. Por exemplo, você tem um processo de desenvolvimento que ocorre dentro de uma empresa que funciona muito bem, mas que não necessariamente vai funcionar bem para uma outra organização, para um outro modelo de negócio, né? Então, essa adaptabilidade é realmente uma característica que a gente desenvolve ao longo desses anos todos aí de indústria e academia. A minha empresa, então, eu estruturei agora em 2020, no meio dessa pandemia, né? Ela teve como objetivo inicial fornecer material, principalmente na área de treinamento e na área de consultoria. Então, fiz algumas elaborações de alguns livros para o mundo acadêmico, fiz também, dei alguns treinamentos na área de certificação Black Belt, só que agora eu quero dar um passo além. Eu quero, na verdade, né, e eu acho que eu posso ajudar muito nesse ponto, oferecer serviço justamente de gestão de projetos, né? Cada vez mais a gente percebe que as empresas estão sendo estruturadas de forma matricial, onde existem lá os departamentos, mas existem também os escritórios de projeto, né? Então, esses escritórios de projeto, para esses escritórios de projeto chegam as demandas da empresa, que normalmente estão dentro de um portfólio. Dentro desses portfólios tem os programas, né? E dentro desses programas os projetos. Só para entender bem esse contexto, imagina lá, vou pegar um exemplo bem extremo, imagina na NASA, né? Você tem o programa espacial. Dentro desse programa espacial, você tem vários projetos. O projeto da espaçonave, o projeto da estação de lançamento, o projeto da estação espacial, dos prédios necessários para aquele lançamento, né, a parte de comunicação, etc. Cada um desses projetos, isoladamente, não fazem sentido, né? Mas se você fizer todos de maneira paralela, simultânea, síncrona, seja qual for, você, no final das contas, tem um programa espacial montado. Então, dentro de um programa espacial tem vários projetos. Dentro de um programa de uma empresa de cosméticos, tem vários produtos a ser oferecidos. Dentro de um programa de uma empresa da área de alimentos, tem vários tipos de alimentos sendo oferecidos e assim por diante. Para cada um desses projetos, normalmente você precisa ter um gerente de projeto, né, um gestor de projeto. A grande parte das empresas valoriza a certificação PMP, né, que é da empresa, do órgão PMI, né, que é o Project Manager Institute, que dá essa certificação e que chancela o profissional como sendo um gestor de projeto profissional. Eu busquei essa certificação e a partir dela, somada a essa experiência toda que eu trago do mundo acadêmico e do mundo corporativo, a minha ideia é oferecer serviço justamente para essas organizações, para esses escritórios de projeto, com equipes de gestores de projeto, né, oferecendo serviço tanto de gestão quanto de Scrum, que é justamente o papel que as empresas agora buscam, né, de busca da metodologia ágil de desenvolvimento. Então essa que é a minha ideia no próximo passo aí, né, na minha empresa, que ainda está engatinhando, né, tá em fase de estruturação. Como que funciona isso? Como que tu chega até a empresa e mostra para ela que tu é capaz de fazer uma grande transformação ali, não uma grande transformação, nem sempre é uma grande transformação, né? Mas ajudar ela a resolver algum problema prático ali, qual que é o plano, Sete? Como que funciona isso, né? Para quem está nessa área de consultoria também entender um pouquinho. Primeiro que a transformação, né, só para fazer um parênteses, a transformação pode estar no processo de fazer as coisas, né? Então, inovação, como a gente falou antes, né, pode estar no processo de como fazer as coisas, como oferecer as coisas. E
E para chegar nas empresas, hoje em dia, eu acho que o único caminho é manter uma rede de relacionamento, né? É justamente você desenvolver laços profissionais e acadêmicos que te leve para dentro das organizações, né? Porque dificilmente alguém vai procurar no Google gerente de projeto e vai atrás da tua empresa, né? Então você precisa criar esses laços, precisa se fazer conhecer, né? Lógico que é muito mais fácil você conseguir isso quando você já tem uma estrada percorrida, né? Para um profissional de início de carreira, isso fica muito mais complicado, né? Então você precisa primeiro criar essa experiência para poder oferecer uma consultoria. Eu vejo muita gente recém-formada tentando montar consultoria, né? É válido, tá? Vale pelo empreendimento, pela iniciativa, pelo espírito empreendedor, claro que é válido. Mas o que se percebe é que, apesar de muito bem estruturada, muitas vezes em termos empresariais, aquela organização, falta o lastro que eu chamo de inventário tecnológico, né? Então falta essa pessoa, esse grupo, essa organização ter passado por situações reais, né? Além daquelas acadêmicas que nós falamos, além daquelas que nós estudamos e lemos nos livros, né? Então essa soma entre a iniciativa, o empreendedorismo e a prática profissional é muito importante. E, com certeza, esse profissional pode ser, num futuro próximo, um excelente consultor de desenvolvimento. Mas, antes disso, ele precisa dar uns passos, por exemplo, esses passos que nós aí já demos, né? Lembre que esse é um dos caminhos, né? A gente está falando da nossa experiência e não de uma verdade absoluta, mas é uma trajetória possível para alguém poder realmente aparecer, né, e achar entradas como consultor em grandes organizações. Não precisa ser grandes organizações, tem pequenas organizações trazendo essa experiência de grandes organizações. Bela mensagem, Sete. E tu tocou ali num termo que eu gosto bastante, que é inventário tecnológico, né, que faz a gente lembrar aí da questão da gestão do conhecimento, né, como que tu faz isso numa organização. É um desafio também, né, como que tu mantém o conhecimento dentro da tua organização, né, e como que tu usa todo esse ecossistema, né, uma palavra que está sendo usada bastante, ecossistema de inovação, como que tu usa, né, os teus contatos, como que tu usa digamos, a experiência de um profissional independente, como tu usa outras empresas, até mesmo teu concorrente, né? Como é que tu junta isso tudo aí para gerar conhecimento e como que tu gerencia isso, como que tu não perde, por exemplo, em um gerenciamento de um projeto, Sete, como na prática é feito para registrar as experiências e depois aprender com essas experiências? Bem, se você olha lá no PMBOK, ele tem um capítulo destinado só a isso, né? A falar sobre como documentar as lições aprendidas. Mas, no dia a dia, nas organizações, eu percebo, né, que isso está crescendo, mas ainda está em passos pequenos, assim, sabe? Então, muita coisa se perde dentro das organizações em termos de lições aprendidas. Tanto que deu certo no projeto, né, e daí chega um novo projeto e as pessoas começam a reinventar a roda, quanto o que deu errado. Eu acho que até o que deu errado muitas vezes é mais importante do que deu certo, sabe? Porque evita que você cometa erro outras vezes. Então, documentar tudo isso é fundamental numa fase de fechamento de projeto. Então, antes de você encerrar qualquer tipo de desenvolvimento, e isso é uma coisa que pode ser facilmente estruturada como documento, mas é difícil de se fazer em termos de costumes dentro das organizações. Antes de você fechar esse projeto, antes de você dispersar os recursos, você precisa criar uma forma dentro dos ERPs das empresas ou dentro dos sistemas que as empresas utilizam para documentação de projeto, criar ali um formulário, pelo menos campos, onde aquele grupo que trabalhou naquele desenvolvimento tragam as questões, tragam os pontos positivos, formalizem os feedbacks, documentem o que deu errado, sem a vergonha de ter errado, porque só erra quem faz, né? Quem não faz nada não erra. Exatamente. Então, essa formalização das lições eu acho chave.
Eu acho que isso está crescendo, mas ainda está crescendo devagar, e eu acho importantíssimo que aumente essa velocidade quanto antes. Eu acho que esse é um ponto que, como um consultor, né, nós podemos estimular dentro das organizações. Excelente. E eu vejo também, né, Sérgio, a importância de não só o pessoal registrar durante o projeto e depois no final ter documentos para isso, como também o processo estimular, fazer com que o próximo projeto veja essas informações, né? Porque não adianta nada elas estarem lá também e ninguém consultar, né? Então, ao invés de ficar preocupado ali sempre com a operação, né, que eu acho que é importante, né? Tem que entregar o projeto de acordo com o que foi especificado, mas, ao mesmo tempo, o próximo projeto pode aprender muito, né, com esse projeto atual, né? Sim, os dados de entrada tem que ser justamente os dados de saída do projeto anterior, com certeza. É o tal inventário tecnológico, né, que precisa ser desenvolvido realmente, documentar aquilo que a gente tem de potencial dentro da organização. E vai mais do que isso ainda, né? Se a gente perceber, tem muitos potenciais dentro das empresas que não são aproveitados, né? E não porque é culpa da organização em si, ou muitas vezes do próprio profissional, né? Que não consegue documentar, né, ou formalizar aquilo que ele tem de capacidade, ou aquilo que ele tem de interesse, aquilo que ele pode ajudar, né? Muitas vezes até por medo, ou por falta de iniciativa, grandes potenciais são perdidos dentro das organizações porque simplesmente ninguém sabe que aquela pessoa é capaz de fazer aquilo ou tem aquele conhecimento. Bem colocado, Sete. Eu, por exemplo, quando eu escuto inventário tecnológico, e a gente sabe que, né, inventário ele envolve também recursos humanos que estão ali, né, que são pessoas, parte super importante, principal coisa do processo, né? Eu fico imaginando como gerenciar, né, todo esse conhecimento, como saber quais as pessoas, o que eu tenho, né, nesse meu inventário aí, né? Quem sabe o quê, como que eu consigo conectar peças para gerar um resultado interessante, né? Isso é uma coisa que não é tão simples de fazer, né? Até porque estamos tratando de pessoas, e pessoas não são tão simples assim, né? A gente pode ter várias formas de, por exemplo, abrir uma planilha lá ou usar algum software específico e colocar essa pessoa está X anos na empresa, essa pessoa tem especialização nisso, tem formação naquilo, né? Isso já existe, né? Mas como que usar isso na prática? Essa que é a grande pergunta, né? De novo, a questão da pergunta, né? O propósito, né? Como que a gente vai usar isso aí de uma forma adequada. E pelo que eu estou entendendo da tua conversa aí, isso são coisas que um consultor com essa visão maior, mais ampla, né, tanto da parte acadêmica quanto da parte industrial, pode trazer uma perspectiva diferente para a indústria, né? Eu acho que isso é super importante. Tem que desenvolver isso, né? Esse consultor tem o compromisso, vamos dizer assim, de desenvolver isso no corpo de executivos, nos gestores, né? Porque a função do gestor é justamente desenvolver as pessoas, essas pessoas aí que você está falando, né? Por quê? Porque são essas pessoas que desenvolvem a empresa, não são os gestores que desenvolvem a empresa, são as pessoas que desenvolvem o produto, as pessoas envolvidas que criam, que inovam, né? E para você estimular esse processo criativo, para você estimular essa inovação, você precisa desenvolver essas pessoas, né? Para essas pessoas te darem como resposta o crescimento econômico, social e ambiental. Perfeito. Sete, a gente pode agora fechar essa conversa com uma última pergunta para a gente encerrar aqui o assunto. Claro que ficaram vários pontos que a gente pode discutir com mais detalhe, né? Aí eu posso falar sobre isso aí. Exatamente. Na semana, se quiser. Exatamente. Eu imagino que tem, né? A gente pode ficar aqui um bom tempo falando sobre esses assuntos. A gente gosta desses assuntos, a verdade é essa. Exatamente. E, Sete, com certeza absoluta, já fica aqui o convite para participar de um outro episódio mais para frente, né? Como tu percebeu aqui, eu também estou aprendendo a fazer as perguntas certas para os meus convidados, né? Para que todo mundo tenha uma experiência interessante e consiga captar alguma coisa, né, de exemplos práticos, né? Mas já te digo que está ficando realmente muito bom. Parabéns, tá? Muito boa iniciativa. Valeu, Sete. Podemos fechar então, Sete, com uma mensagem final. Gostaria de falar alguma coisa para nossos ouvintes?
falar alguma coisa no sentido de dar algum conselho. Eu não gosto muito de dar conselho, sabe? Eu sou meio contra conselho, mas vamos tentar falar alguma coisa aqui. Então, se for para dar um conselho, o primeiro que eu dou para vocês é o seguinte, para o pessoal mais novo, o pessoal que está começando nessa área, né? É que tenham cuidado com as pessoas que dão conselho. Esse é o primeiro que eu te dou, porque Ótimo. a maioria das vezes a gente vê esses pessoal conselheiros aí, né? Que são como autoajuda, alguns livros de autoajuda, alguns palestrantes de autoajuda, alguns coachings, que dão muitos conselhos, mas na verdade a gente percebe que é mais autoafirmação, assim, sabe? Eles veem aquilo como mais uma forma de nostalgia do que eles passaram, das suas frustrações, do que qualquer outra coisa. Então, na verdade, a autoajuda é para eles mesmos. Então, cuidado com esses conselhos. É o primeiro conselho que eu dou. Isso já é um conselho, então cuidado com o que eu acabei de falar. O segundo é viagem, conheça outros lugares, né? Entender as outras realidades, eu acho que é bastante importante, porque não tem mais espaço, né, para uma visão muito limitada sobre qualquer assunto que seja. Então, conhecer outras realidades, entender a diversidade, né, se acostumar com a diversidade, saber que aquilo que para você é uma verdade absoluta, às vezes para o teu companheiro do lado não é, né? E às vezes esse teu companheiro do lado vai ser o teu parceiro de trabalho, ou vai ser o seu cliente, ou vai ser o teu superior, ou vai ter o seu subordinado. Então, entender essas diferenças é fundamental. Então, só viajando, conhecendo outros ambientes, outros cenários, é que a gente realmente entende essa diversidade, e trazer essa diversidade, trazer essa multiculturalidade, trazer esse ambiente multidisciplinar, seja como vocês querem chamar, trazer ao favor do seu processo de criação, seu processo de inovação, seu processo de desenvolvimento. Quanto mais diverso o grupo, normalmente melhores são os resultados. Então, se levantar o balão, enxergar as coisas um pouco mais de cima, não perdendo os seus valores, mas principalmente entendendo os valores dos outros, vão fazer com que a gente tenha uma possibilidade de sistemática de inovação superior. Importantíssimo também, né? Lembra que há conselhos, e esses conselhos tem que tomar cuidado. Importantíssimo também, desenvolva amizade, né? Então, não simplesmente amizade por interesse de criar um networking, mas uma amizade no sentido de conviver com pessoas que te façam pensar um pouco mais, né, que te questionem, que te ofereçam, né, valorize aquela pessoa que te indica um filme para assistir diferente daquele filme, dos filmes normais do eixo que nós estamos acostumados, que te façam sugestões de leitura de livros totalmente diferentes dos que vocês estão acostumados à sua área. Então, desenvolver amizades desse tipo, que te tragam mais questões do que concordâncias, eu acho que faz a gente crescer também. E, mais importante de tudo, né, é não ter sentimento de culpa quando você faz alguma coisa errada. Porque a única certeza que a gente tem é que algumas coisas que a gente vai fazer vai dar certo e outras não vão dar certo. Vão ter dias que a gente vai estar super feliz que tudo deu certo, tem dias que as coisas não dão certo, mas o mundo continua girando e a gente aprende com esses erros e muitas vezes a gente ganha mais com os erros do que com os acertos. A gente aprende mais com esses erros do que com esses acertos, né? Então, não se orgulhe demais daquilo que deu certo, do que você fez, e nem critique demais, se autocritique daqueles pontos que você deu errado. Só ajuste os ponteiros para a próxima rodada aí do relógio, as coisas funcionarem melhor. Então, muitas vezes, né, é no fracasso que a gente encontra uma razão para o sucesso futuro. E no mundo da ciência, no mundo da tecnologia, nesse mundo que a gente está inserido, é justamente essas questões que os fracassos trazem que são alicerces para tudo. Questione sempre, dê respostas que possibilitem a abertura de novas perguntas. Eu acho que assim que a gente, no final das contas, vai deixar algum legado, né, para essa nossa passagem tão curta por aqui. Belíssima mensagem, Seth. Obrigado. Seth, onde o pessoal pode te encontrar para saber mais informação sobre teus cursos,
para conhecer mais sobre teus projetos, hein? Então, eu acho que profissionalmente você pode me encontrar no LinkedIn mesmo, né? Paulo Sete, eu estou lá. Eu estou criando, ainda está em construção no LinkedIn a página da minha consultoria. Então a empresa chama PH7 IPDP, Okay. Né? PH7 IPDP. PH7, que remete ao meu nome, né? Paulo Henrique 7, mas também remete ao equilíbrio, né? A busca do equilíbrio aí, ao pH neutro, né? O pH 7. Muito bom. E o IPDP é o acrônimo em inglês do processo de desenvolvimento integrado de produto. Legal. Sete, muito obrigado pela tua participação. Obrigado a você pelo convite, é uma oportunidade tanto. Obrigado. Foi show de bola aí e a gente se vê na próxima, né? Com muita coisa pra gente conversar depois aí. Um abraço, Sete. Um abração, Mário. Obrigado. Valeu.